Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só relacionados a santos nesta coletânea temática de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, beleza? Então, combinado, bora para os relatos da coletânea de hoje. Primeiro relato da coletânea Santos, não é o time de futebol, não, são os vários santos, Santo Antônio, Santo Expedito, Nossa Senhora, tá? Primeiro relato é: Santo Antônio achou o meu brinco, e é uma moça que nos conta, lembrando que todos os nomes estão trocados. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana. Isso aconteceu na quarta-feira, dia 15 de junho de 2022, eu vou espirrar para variar, né? Diz que quando a gente espirra quando tá contando uma história é porque a história é verdade. É quando espirra? Ou quando abre a boca? Quando espirra, não é? Então, olha lá. Bom, então isso aconteceu no dia 15 de junho de 2022 e eu fiquei muito feliz. Após sair... Isso, dia 15 de junho? Não é dia de Santo Antônio? Ou é próximo? Não, 13 de junho é dia de Santo Antônio. Eu tô confusa agora. Enfim, foi perto ali dos dias de Santo Antônio. E após eu sair do trabalho e pegar o ônibus, como de costume, estava ouvindo os relatos, como sempre gosto de fazer na volta para casa, quando resolvi tirar os meus brincos, pois estava pesando e machucando as minhas orelhas. Guardei no compartimento pequeno ali da mochila, onde eu guardo as minhas bijus e acessórios, e tudo certo. Cheguei em casa, larguei minha mochila no sofá como sempre, fiz os preparativos e dormi. Deixei os brincos na mochila mesmo, pois às vezes esqueço de colocar na pressa de sair de casa, aí eu coloco no caminho. Enfim, passou a quinta-feira, feriado, eu estava de folga. Na sexta-feira de manhã, quando eu fui procurar um outro par de brincos para usar, abri esse compartimento pequeno e vi apenas um brinco do par anterior. Ana do céu, me deu aquele mini infarto, pois esse brinco foi caro, prata de lei. Pronto, comecei a caçar ele em tudo quanto é lugar. O bolso é pequeno. Olhei mais de 3 vezes sem acreditar que eu havia perdido. Olhei em toda a mochila, tirei tudo de dentro dela, acreditando ter caído em algum outro bolso. Ou que tivesse entrado pelo tecido, mas não tinha rasgo algum. Enfim, fui trabalhar bem chateada por ter perdido. Concluí que no momento em que eu guardei, deixei cair e não percebi. Cheguei em casa à noite e, ao me deitar, ainda pensando no brinco, pensei em pedir ajuda a São Longuinho. Mas confesso que eu fiquei com preguiça de dar os pulinhos. Foi quando lembrei que ouvira, dias atrás, um relato de Santo Antônio ajudando a encontrar coisas perdidas. Lembrei que estamos em época de festas juninas e resolvi tentar. Implorei a ele por ajuda e prometi que, caso o meu brinco aparecesse, iria enviar o relato para o canal. Sábado chegou e saí de casa às pressas, nem olhei nada. No trabalho olhei a bolsa e nada, apenas um único brinco. Quando hoje de manhã, ao abrir a mochila para pegar um remédio, pasmem assombrados, estavam lá os 2 brincos juntinhos. Eu fiquei estarrecida e comecei a gritar de felicidade. Gente, não tem como. Toda hora eu olho para eles para ver se é de verdade. Eu vasculhei a mochila toda mais de uma vez. Eu não creio que tenha sido só o acaso. Santo Antônio, muita gratidão pelo feito. Olha só, dizem que Santo Antônio é um dos santos que ajuda a gente a encontrar coisas perdidas. Muito legal. Então, bora para o próximo relato. Milagre de Nossa Senhora Aparecida. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana. Escrevo meu primeiro relato depois de uma década assistindo todos os relatos da Ana. Eu sou sou bacharel em Direito e desde que me formei estive perdida. Depois de iniciada a minha contenda judicial pela guarda da minha filha mais velha, sou mãe de 2 meninas, eu tomei a decisão de seguir por um caminho que nunca tinha sequer considerado antes: me tornar advogada e atuar na área familiarista.
ajudando outras mamães que passam pela agonia que eu estou passando. Para isso, há ainda um empecilho, o exame da OAB. Mas eu me empenhei, fiz cursinho e sempre pedi muito a Deus para me ajudar, para que eu possa conseguir uma condição melhor e cuidar das minhas meninas. Ocorre que no último domingo aconteceu a primeira fase e eu, super ansiosa, no caminho para a prova, fui pedindo muito a Deus por um resultado positivo e pedi também a Nossa Senhora Aparecida para que segurasse na minha mão durante a prova. Minha família é muito devota a essa santa, principalmente a minha avó. Inclusive, o segundo nome da minha mãe é Aparecida, pois ela nasceu de 6 meses e minha avó rogou muito a santa para que ela vivesse e lhe daria o seu nome em agradecimento. Já no meio da prova, quando estamos cansadas e já nem conseguia ler e me concentrar mais, parei, tomei uma água e pedi novamente a ajuda de Nossa Senhora Aparecida e que me ajudasse a atingir os 40 pontos para passar. Voltei a fazer a prova e todas as respostas davam letra A. Sério, de 20 questões que faltavam, 11 marquei A. Cheguei a ficar desconfiada, mas pensei, A de Aparecida, né? Não remarquei, deixei A. Resultado, fiz 47 pontos no exame e todas as que eu marquei estavam corretas. Coincidência? Acho que não. Agradeci muito a Deus e a Nossa Senhora por essa vitória e que venha a fase 2. Olha só, muito legal. Acredito sim muito nessas coisas. Próxima história. Próximo relato, As grandes realizações de Nossa Senhora em minha vida. São 2 relatos, na verdade, da mesma moça. Oi, Ana e assombrados, como estão? Eu me chamo Fulana e venho aqui por meio deste relato pagar uma promessa para Nossa Senhora Aparecida e contar um pouco das grandes conquistas que ela realizou em minha vida. Tudo começou no final de 2020. Eu terminei o colegial e, como todo final de ciclo, sempre bateu aquele desespero. Por conta da pandemia, eu não consegui me empenhar no vestibular. Então, se eu quisesse entrar na USP, era só pulando o muro mesmo. Resolvi começar a entregar currículos. Juro pra você, Ana, até abril de 2021, eu devo ter entregue ali uns 50 currículos por dia. Às vezes participava de algumas entrevistas, mas nada de muito relevante. Até que iniciaram as inscrições de jovem aprendiz no Senai. Me inscrevi sem levar muito a sério e, parando para pensar agora, essa foi a melhor escolha que eu fiz. Bom, continuando, os meses foram se passando e o desespero ainda mais evidente. Eu não tinha motivação para nada, nem para comer, dormir ou até trocar de roupa. Eu vivia de pijama. Agora é engraçado, mas quem já passou por essa situação sabe o quanto é doloroso. Porém, no meio desse sofrimento todo, por incrível que pareça, a minha fé não se abalou. A cada não que eu recebia, a cada entrevista sem resposta, eu sempre pensava que, no fundo, Deus tinha um propósito para mim. E eu estava certa. Sempre rezava pedindo para que Ele conseguisse arrumar um emprego para mim e para o meu namorado. Cheguei a dizer que eu ficaria 1 ano sem beber bebidas alcoólicas, mas até aquele momento somente o fulano tinha conseguido um emprego. Porém, ele ainda tinha que passar pela experiência. Um certo dia estava conversando com o meu pai. Ele estava muito feliz por ter conseguido conquistar o seu tão querido carro, até que ele me disse: agora é só visitar a Aparecida do Norte para agradecer. Foi aí que me caiu a ficha. Eu nunca havia rezado para Nossa Senhora. Por mais que eu seja católica, eu não sou tão fervorosa. Às vezes eu rezava Ave Maria, mas eu não levava muito a sério. Me dá até uma vergonha só de lembrar. Fui dormir pensando nisso e lembrei que existem pessoas que fazem promessas para ela. Então, no outro dia, eu acordei para ir ao banheiro e, quando voltei para a cama, comecei a conversar com Nossa Senhora. Me apresentei e contei um pouco sobre o que eu estava passando. Até que eu disse: mãezinha, gostaria de fazer uma promessa para a senhora. Se eu conseguir arrumar um emprego e fazer o fulano passar na experiência, eu fico 1 ano sem beber bebidas alcoólicas.
Por você, eu ficarei sem beber com louvor. E no fim voltei a dormir. Durante a tarde, lá pelas 6 horas, veio a notícia. O RH me mandou uma mensagem pelo WhatsApp avisando que eu havia sido aprovada no processo seletivo do Senai para a empresa em que eu trabalho hoje. Sério, Ana, não havia se passado nem 24 horas desde o meu pedido. Eu fiquei em êxtase por um bom tempo. Depois daquele dia, até o momento em que te escrevo, agora, eu não coloquei um pingo sequer de álcool na boca. E juro que foi um livramento. Eu perdi as contas do tanto de gente que eu considerava como amigo que se afastou de mim e parou de me chamar para as festas. Como assim? Por quê? Hoje eu compreendo que, na verdade, essas pessoas só estavam na minha vida quando bem lhe favoreciam, já que era eu que bancava quase sempre a bebida. Ah, porque você ficou sem beber. Era quase sempre eu que bancava a bebida. Eram aqueles famosos amigos de copo. Às vezes eu choro de lembrar desses afastamentos tão recorrentes, mas procuro sempre levar no coração os bons momentos que passei e deixar para trás as frustrações. Afinal, não estou perdendo nada. É isso aí. Muito bem. E olha só, né? Deu certinho. Muito bom. Próxima história. A segunda promessa. Ah, tá, é da mesma moça. São 2 relatos dela, lembra? Então é a mesma moça que nos conta. Essa daqui, né, que ela prometeu aí não beber se ela conseguisse o emprego, né? Ou conseguisse o negócio lá de aprendiz. E agora é a segunda promessa dela, da mesma moça. Bom, agora vamos falar do que me ocorreu na semana do dia 18 de abril de 2022. No sábado, dia 23 de abril, eu iria fazer uma viagem à Aparecida do Norte junto com os meus pais, com a minha avó e com meu namorado para agradecer pelas realizações. Nesse meio tempo, já estava praticamente acabando o meu contrato de 1 ano com o Senai. Então, novamente, o desespero bateu à porta. Dessa vez, resolvi fazer outro pedido para Nossa Senhora, de que se eu fosse efetivada, levaria 3 velas do tamanho da imagem da padroeira que tenho aqui na minha casa para a Aparecida. Uma simbolizando as minhas promessas, outra Jesus e a outra Nossa Senhora. Ficaria sem tomar refrigerante até o final do meu contrato do Senai, que acaba em junho, e mandaria um relato aqui para o canal. Bastante coisa, né? Mas ela merece, por tudo que já me proporcionou. Isso é só o mínimo para demonstrar a minha gratidão e a minha devoção. Então, resolvi contar para a minha gestora que eu tinha interesse em ficar na empresa. Ela disse para eu ficar tranquila, que ela ia dar um jeito. No dia 19, me chamou para conversar numa sala do setor da empresa e me disse: "Olha, fulana, nós temos uma vaga, mas precisamos que ela seja ocupada agora. Eu queria saber o que você acha. Se você topar, eu falo com o RH agora para entrar em contato com o Senai para finalizar o seu contrato." Eu, nesse momento, quase caí para trás. Eu já me enchi de esperança pensando nos boletos pagos e disse: "Claro que eu topo!" Eu disse assim com os olhos até cheios de lágrimas, que secaram logo após ela dizer: "Fulano, eu só não quero que você crie expectativas, tá? Porque pode não dar certo, ok? Por isso não conte a ninguém ainda." Nesse momento, concordei com a cabeça, tentando não demonstrar minha ansiedade e descontentamento, e disse: "Ok, pode deixar." Disse eu ali cheio de expectativa. Afinal, como não ficaria, né? Dependendo do que acontecesse, tudo poderia mudar. Os dias foram se passando e chegou a tão esperada viagem. Como não obtive resposta antes do dia em que eu fui viajar, levei somente uma vela para agradecer pela minha primeira promessa, e as outras velas seriam levadas numa próxima vez em que eu visitasse a Basílica. Fui à missa e me senti tocada quando o padre disse: "Tudo acontece no tempo de Deus, basta entregar em suas mãos." Sério, assombrados, a energia do lugar é excepcional. É um lugar tão bom. Mesmo sendo lotado de devotos, você sente uma tranquilidade inexplicável. Quem nunca visitou, visite, eu recomendo muito. Voltei para casa e na quarta-feira daquela semana, a minha gestora me chamou para conversar e contou a novidade de que
o Senai havia autorizado a minha admissão. Eu fiquei até sem reação na hora, mas depois, quando caí na real eu fiquei tão feliz, fui chorando dentro do ônibus o trajeto todo para chegar em casa. No momento em que finalizo esse relato, já estou atuando na área que sempre sonhei e pedi. E o fulano, além de passar na experiência, também recebeu uma promoção. Sério, não tenho palavras para agradecer a Jesus e a Nossa Senhora. Só eles sabem o quanto foi difícil segurar a barra. Até me emociono em lembrar. Realmente é como a música. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Muito obrigada, Ana, por estar me dando a oportunidade de pagar essa promessa e contar um pouco sobre a minha linda experiência com a mãezinha. Olha só, muito bom. Fico muito feliz quando as coisas dão certo, assim, né? Nesses milagres, nesses pedidos feitos e atendidos. E realmente, às vezes eu penso isso mesmo. Às vezes a gente pede as coisas, né? E não acontece. Aí você fala, poxa, não me escutou, né? Poxa, parece que eu falo aqui. Mas será que é tempo? Será que as coisas realmente não acontecem no tempo que tem que acontecer e não no tempo que a gente quer? Às vezes é isso. Bora pro próximo relato. Promessa a São Cristóvão. É uma moça que nos conta também. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo fulana e estou enviando esse relato para pagar uma promessa que fiz a São Cristóvão. Então vamos lá. Há mais ou menos 3 semanas atrás eu estava no trabalho e tinha acabado de almoçar. Então resolvi estudar para a faculdade, mas antes pensei, acho que vou assistir um relato da Ana primeiro. Botei um relato qualquer e a Ana começou a contar vários relatos. E um deles era de uma moça que foi morar no Japão e estava com problemas para transferir sua habilitação. Ela tinha feito o exame prático e reprovado. E assim como ela, eu tinha feito o exame prático do Detran e reprovado por coisa boba. Um dos examinadores chegou a me falar para eu não desistir, pois por mais que eu tenha reprovado, eu estava dirigindo muito bem. Igual aconteceu com ela, com a moça do relato. Na época eu fiquei muito triste, pois financeiramente eu não tinha condições de refazer a prova. Então a moça do relato começou a contar que tinha feito uma promessa para São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas. Ela fez uma promessa para ser aprovada no exame. E eu fiquei tentada a saber mais sobre esse santo. E comecei a pesquisar sobre a trajetória dele. Inclusive é muito interessante, vale a pena dar uma pesquisada. E decidi que, assim como ela, eu também faria uma promessa a São Cristóvão, a fim de ser aprovada e conseguir a minha tão planejada carta de habilitação. Uma das promessas foi que, caso eu fosse aprovada no exame, enviaria esse relato para o canal, a fim de incentivar outras pessoas, assim como eu fui incentivada. Pois bem, meu exame foi segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Fiquei mais nervosa do que da primeira vez. Tão nervosa que acabei deixando o carro morrer e quase deixei ele morrer outras 1000 vezes de tanto que o meu pé estava tremendo. Foi um desastre. O examinador viu que eu estava tão nervosa que ele começou a conversar comigo sobre coisas aleatórias, a fim de tirar o meu foco do nervosismo. E funcionou um pouco. Então lá fui eu terminar o percurso. E já fui pensando, reprovei. Eu sei que apenas deixar o carro morrer não reprova, mas já estava pensando que eu ia perder ponto por conversar com que eu ia perder ponto por outra coisa, já que eu estava tão nervosa. O examinador saiu do carro e foi conversar com a outra examinadora sobre a minha possível reprovação. Ele me chamou para sair do carro e ir até eles, e começou a falar. O seu nervosismo está te matando. Você perdeu 2 pontos por ter deixado o carro morrer. E teve mais outras coisas boas. E teve mais outras coisas bobas no final do percurso. Mas eu sei que essas outras coisas não vão te atrapalhar no trânsito. E você vai melhorando com a prática. Também sei que você vai ser uma boa motorista. Nesse momento eu comecei a chorar. E ele terminou a frase. Você está aprovada. Não é para chorar, e sim para sorrir. E esse foi o meu relato. Resumi o máximo que eu consegui,
Para quem vai e para quem vai fazer a prova do Detran, tenha fé que você vai conseguir. E caso você venha reprovar, não desista, pois tudo é no tempo de Deus. É verdade, gente. Quando eu fui fazer, eu tenho, assim, eu não tenho lá, assim, muita extrema segurança em dirigir, sabe? Dependendo do percurso, dependendo para onde eu tenho que ir, eu ainda chego um pouco trêmula, um pouco ansiosa, um pouco com medo. Tem lugares que eu não vou, falo, não vou, sabe? Tem que eu não pego o carro. Quando eu fui tirar carta, sei lá, eu acho que eu dei uma... Falei, vou fazer, fui na técnica. Né, fiz, é assim que faz, aqui que vê, no retrovisor você põe aqui, põe ali, não sei o que. Fui fazer rampa, e bem na hora de fazer rampa, não era pra fazer rampa, na verdade. Antes de fazer rampa, era só um percurso que eu tinha que virar o carro numa subida, numa subidinha, assim, que cabia o quê? 1,5 carro ali, o espaço daquela subida. Mas naquela subida, que era tensa até, um carro era um lugar que tinha outros carros estacionados. Um cara vai lá e me tira o carro na minha frente. Eu tenho que fazer o quê? Parar na rampa. No momento que não era pra fazer rampa. Onde era pra fazer rampa, era uma rampa bem mais sossegada. Mas essa não era. Era um negócio assim, acho que minha vida, assim, meu destino é botar carro em rampa, tirar carro da rampa. Porque aqui também... E aí eu parei, falei, meu Deus, agora ferrou. É uma rampa que eu não precisava fazer, mas eu tô em exame, eu vou ter que fazer, meu Deus. Aí eu fiquei meio assim, e o instrutor, ou alguém que tava... Porque o cara... instrutor, que ele tava fora, ele não tava junto no carro comigo. Ele olhou pra mim e falou, faz rampa, Florzinha. Eu falei, não, deixa o carro. Aí eu, como que faz rampa? É assim, pros fé de mão, e vamos lá. E foi, e fiz a rampa ainda, quase que eu saí falando cachupa, quase me atrapalhou aqui no meu negócio. Sei que eu fui aprovada de primeira, gente, muito obrigada. Porém, o que aconteceu? Desde que eu peguei minha carta, nunca dirigi até pouco tempo atrás, gente. Eu acho que eu fui começar a dirigir de verdade depois que a Penélope já tinha uns 4 anos, acho. 3 anos. Porque mesmo passando, mesmo aprovando, eu tinha insegurança, eu tinha medo. Então, né, tudo a seu tempo, cada um no seu ritmo, mas é muito interessante ver que nem ela tinha toda a capacidade, tudo, mas o nervosismo, aquelas coisinhas estavam atrapalhando. E muito legal também ver aí a fé, ajuda muito, viu? Os pedidos e a fé, né? E bora então para o último relato desta coletânea sobre santos em geral. Recebi a ajuda de Santo Expedito e São Judas Tadeu, e é uma moça que nos conta também. Há alguns dias atrás, ouvi um relato sobre São Judas Tadeu. Confesso que gosto de relatos de milagres, pois aumentam a minha fé. Porém, não imaginava que teria que colocar a minha fé em ação em tão poucos dias após ouvi-lo. Enfim, vamos ao relato. No dia 1º de novembro de 2021, o meu filho sofreu um acidente de moto na rodovia, quando estava indo trabalhar. Um motorista alcoolizado bateu em sua moto, arremessando-o ao chão. Ele sofreu uma lesão na clavícula, e qual seria uma lesão onde seria necessário passar por uma cirurgia. E também sofreu muitas escoriações. Suas costas e braços ficaram em carne viva, muito feridos. Aqui começa o primeiro milagre, pois Deus, nesse dia, livrou meu filho da morte. Eu tenho certeza disso, pois uma testemunha que o socorreu disse que o motorista que colidiu em sua moto estava a mais de 140 km por hora e que o meu filho tinha tido um livramento de Deus ali. Ele caiu no meio da rodovia. Um carro poderia facilmente ter passado ali. E ele poderia ter sofrido uma lesão gravíssima na coluna, segundo os médicos, pois a maioria das escoriações estavam nas costas. Muitos médicos que passaram pelo quarto dele no hospital disseram que ele teve sorte, mas eu digo que não foi sorte, foi Deus. Sempre pedi a Jesus que subisse naquela moto com ele quando ele saía para trabalhar. E fazia o mesmo quando dava mais ou menos o horário dele sair da empresa. Então eu sei que Jesus estava com ele naquele momento.
Já resgatado e no hospital, recebemos a informação de que ele teria que passar por uma cirurgia na clavícula, mas que ele deveria aguardar, pois havia casos mais urgentes que o dele, e que essas cirurgias seriam realizadas antes da dele. 8 dias depois do acidente, meu filho ainda estava internado e nada de agendar em cirurgia. Meu coração de mãe, angustiado, vendo meu filho com dor, já não sabia mais o que fazer. Na manhã do dia 8 de novembro, quando estava no carro indo para o hospital, chorando, me lembrando da situação em que o meu filho se encontrava, me lembrei do relato que havia ouvido há dias atrás. Confesso que, sem muita fé, eu pedi para São Judas Tadeu, que é o santo das causas desesperadas e dos hospitais, e a Santo Expedito, que é o santo das causas justas e urgentes, que tocassem no coração daquele médico para marcar a cirurgia do meu filho, e eu mandaria um relato em agradecimento pela bênção alcançada. Qual não foi minha surpresa quando o médico passou e agendou a cirurgia para o dia seguinte? E aqui estou eu escrevendo esse relato para agradecer pela bênção. Agora um recado para os pais. Orem sempre pelos seus filhos. A oração pode livrá-los da morte. Ainda mais a oração de um pai e de uma mãe. Não é? Sim, olha só quanto relato interessante. É a coletânea Pagamento de Promessa. Não é? Que legal ver todas essas coisas boas acontecendo através da fé, não é? Muito legal. Pessoal, se vocês... Eu vou abaixando aqui na tela, né? Se vocês têm um relato desses também, pode mandar para o canal. É sobrenatural também. Não significa que o sobrenatural tem que ser só coisa ruim pingando sangue, tá? Tem coisas boas também que a gente... às vezes não tem explicação, né? Ou envolve aí milagres e essas coisas assim. Então mande o seu relato também, tá bom? Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!